Vamos continuar os nossos estudos com as aplicações das leis de Newton, ainda no universo das forças de tração, e vamos analisar agora um sistema em movimento. Veja bem, é um cabo preso a um ponto material, movendo-se em uma trajetória que é uma circunferência, né? Na verdade, esse é um pêndulo, né? Um pêndulo simples. Se a gente considerar que o ponto material tem uma massa muito maior do que a do cabo, obviamente estamos considerando esse corpo como um ponto material, enfim. Então aí a gente pode considerar como um pêndulo simples, né? Veja, vamos considerar o ângulo de deslocamento este daqui, e este ângulo é um ângulo que depende do tempo, porque ele muda, né, com o tempo. Ele vai mudar com o tempo, ele vai sofrer uma mudança, né? Então, um problema interessante para a gente resolver aqui é descobrir quais são as acelerações desse sistema, né? Qual é a aceleração total deste sistema aí, né? Ele pode ter uma aceleração nessa direção, né? Ele pode ter uma aceleração nesta direção também, enfim. Naturalmente aparece a força-peso agindo sobre o sistema, naturalmente aparece a força-peso, certo? E uma força de tração aqui, ó. Como que o cabo foi acionado, então aparece uma força de tração, né? Uma força de tração. Veja, dá para resolver esse sistema por dois pontos de vista. O ponto de vista das coordenadas cartesianas, coordenadas fixas, né, no espaço. Então esse ponto material se move e o observador aqui vê esse ponto material se movendo aqui. Então dá para resolver pelo sistema cartesiano, mas dá também para resolver pelo sistema polar. Veja, podemos escolher aqui, ó, uma direção tangencial, vamos chamar ali θ, essa aqui é a direção tangencial. E aqui uma outra direção, a direção radial. A direção do raio que descreve essa circunferência, né? Radial. E o interessante é que esse sistema de referência ele vai se mover junto com o ponto material, ok? Então nós temos o sistema cartesiano e o sistema polar, né? Sistema cartesiano e sistema polar. Então vamos tentar descrever sobre esses dois pontos de vista do movimento do nosso ponto material, né? Vamos começar pensando nessa tração, né? Como é que a gente pode descrever? São duas forças que há no sistema, né? Vamos começar pensando na tração, né? Então veja bem, vamos desenhar aqui no sistema cartesiano o diagrama de vetorial. Veja, no diagrama vetorial nós temos a força-peso, naturalmente aqui, ó. Temos uma força-peso. E aqui nós temos a força de tração. Temos a força de tração aqui, ó. E o ângulo de inclinação é este, né? Temos que tomar um certo cuidado, porque veja, pelo teorema de Tales aqui, ó, o ângulo de inclinação está aqui, né? Então, temos que colocar direitinho no diagrama de vetor para depois não ter confusão na hora de montar as expressões. Veja que a força de tração ela tem uma componente na direção x, vamos chamá-la de tração na direção x, e uma componente aqui na direção y, vamos chamá-la de tração na direção y. De tal forma que a gente pode escrever, ó, a força de tração sob o ponto de vista das coordenadas cartesianas, nós podemos escrever a força de tração como sendo uma parte positiva na direção x, ó,
com uma parte positiva na direção y. Uma parte positiva na direção y. Certo? De tal maneira, veja bem, de tal maneira, deixa eu escrever aqui, de tal maneira que, veja, a componente tx, módulo dela, usando as relações métricas do triângulo retângulo aqui, ó, ela representa o cateto oposto, então ela está associada ao valor da tração total vezes o seno no ângulo deste ângulo aqui, né, na direção x. Então esse aqui é o nossa componente x da tração, e a componente y está associada ao cateto adjacente. Então ela é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, né, na direção y. Então veja bem, a tração pode ser escrita dessa maneira do ponto de vista do sistema cartesiano. Isso aqui é o Tx, isso aqui é o Ty, né? Pode ser, utilizando o diagrama, as relações métricas do triângulo retângulo, a gente consegue descobrir. E a força-peso? Como é que a gente escreve por força-peso aqui, né? Força-peso no sistema cartesiano vai ser, ela tem uma componente só, ela está na direção y, módulo é mg, na direção y, sentido negativo. Isso daqui é a força-peso. Então veja, são essas duas forças que a gente precisa escrever, né? No sistema cartesiano, elas são escritas dessa forma. E no sistema polar, né? Como é que a gente pode escrever essas forças no sistema polar, né? Vamos desenhar aqui pegar aqui essa direção aqui, ó, a direção radial, aqui a direção tangencial, e vamos escrever essas forças no sistema polar. Veja que a força de tração, ela está na direção radial, e sempre vai ficar na direção radial, porque essa direção ela gira junto com a tração, né? Ó, tração, a direção radial gira junto com o movimento. Então ela vai estar sempre na direção radial. Então veja bem, aqui é o sistema cartesiano. No sistema polar, veja bem, a força de tração ela é muito mais simples. Ela é dada pelo módulo da tração na direção radial no sentido negativo, né? Porque o positivo agora está assim no sentido negativo. Então, essa é uma vantagem do sistema polar, né? Pelo menos para essa força de tração, ela é uma expressão muito mais simples do que essa expressão aqui, né? Agora, e a força-peso, né? Como é que a gente escreve a força-peso aqui no sistema polar? Veja, agora a força-peso é um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela vai ter uma componente na direção tangencial, e vai ter uma componente na direção radial. Vai ter duas componentes. E o ângulo aqui é este, né? O ângulo θ é este. Porque, veja bem, se a gente olhar aqui no desenho, este ângulo é igual a este, certo? Então o ângulo θ é esse daqui. E aí, veja bem, aí ela tem uma parte radial e uma parte tangencial. A parcela radial dela, ou seja, vamos escrever aqui, ó, ela tem uma força, uma parcela de peso na direção radial e uma parcela de peso na direção tangencial. E qual é a parcela na direção radial? Veja, a parcela na direção radial representa o cateto oposto, né? O cateto adjacente, desculpa, a esse ângulo. Então está associado ao cosseno. Então vai ser mg cosseno de θ na direção radial. Essa é a componente radial. E a componente tangencial? É o cateto oposto. Então está associada ao seno. Ambos estão no sentido positivo. Ambas as componentes. Então aqui está associada ao seno. mg seno do ângulo θ na direção tangencial. Então veja bem. A expressão é um pouco diferente, né? Para força-peso, né? Bem diferente, né? No sistema polar. Então, no sistema cartesiano, a força-peso é mais vantajosa, né? Tem uma componente só. O sistema polar tem duas componentes. Então, ganha-se de um lado, perde-se do outro, enfim.
Mas no final o resultado é o mesmo, né? O resultado é o mesmo. Em geral, movimentos que são curvos, os sistemas polares, sistemas esféricos, são mais convenientes de se utilizar. Tá? São mais convenientes de se utilizar. Aqui a gente vê que não tem tanta diferença, né? Tanta diferença. Bom, nós precisamos usar o princípio da superposição de forças em ambos os casos. O princípio da superposição de forças depende do sistema, né? Ele pode ser utilizado em ambos os casos. E o que a gente tem que fazer na verdade? Olha, ele serve para os dois casos, é a soma de todas as forças da força resultante. Quais são as forças? A força de tração mais a força peso. E agora não dá zero, porque, veja bem, agora vai aparecer uma aceleração, porque o movimento está aí. Nós temos movimento, tem aceleração da gravidade agindo, enfim. A gente supõe que exista uma aceleração, o sistema já não está mais em repouso, não está mais em movimento com velocidade constante, né? Então, a princípio, existe uma aceleração. Então, essa é a segunda lei de Newton aplicada ao princípio da superposição. E aí, veja, no sistema cartesiano, soma cada componente aqui, ó, para o sistema cartesiano, veja bem, como é que vai ficar isso? Se a gente somar cada componente, ó, veja que tração tem direção x, força-peso não. Então, na direção x a gente só tem t seno de θ. Isso na direção x. E na direção y, a gente tem esse termo com este. Então, ó, mais t cosseno de θ menos mg, isso na direção y. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E daqui a gente tira a aceleração. Daqui a gente pode tirar a aceleração, veja bem. A gente pode tirar a aceleração, que vai ser, passando o m dividindo aqui, ó, dividindo o m de ambos os lados, aqui vai ficar t sobre m seno de θ na direção x, e aqui vai ficar t sobre m cosseno de θ menos m sobre m dá 1, g na direção y. Ó, então a aceleração em termos das coordenadas cartesianas, ela tem duas componentes, uma na direção x e outra na direção y, certo? E veja que se o ângulo, quando o ângulo é zero, ou seja, quando esse ângulo aqui, quando o ponto material passa aqui pelo ponto mais baixo da trajetória, o ângulo é zero. Seno de zero é zero. Então, não existe aceleração na direção x. Mas pode existir na direção y, porque o cosseno de zero é 1. Então, fica Tm menos g. Se o Tm não é igual a g, existe uma aceleração na direção y. Uma resultante na direção y. Ok? Mas pode ser zero também. Se Tm for igual a g, pode ser zero também. Mas, de qualquer forma, veja que a aceleração depende do ângulo. E o ângulo depende do tempo, né? Então, a aceleração depende do ângulo. Olha que interessante. Ela depende de uma única componente, né? Depende de uma única componente. Por quê? A tração, a massa, o g são constantes, né? São constantes do movimento. Bom, e no sistema polar? Como é que fica a expressão para aceleração no sistema polar? Agora a gente vai usar esses termos aqui, ó. Veja que na direção radial tem duas componentes, né? Tem o mg cosseno de θ menos essa tração aqui, ó, isso aqui na direção radial. E na direção tangencial só tem um termo, que é o mg seno de θ, né? mg seno de θ na direção tangencial. E isso também tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E daqui a gente tira a aceleração, né? A gente pode tirar a aceleração. Como? Só dividir ambos os lados pela massa. Aqui vai ficar g cosseno de θ menos a tração sobre a massa na direção radial. E aqui vai ficar g seno de θ na direção tangencial.
Essa é a aceleração para as coordenadas polares, que também depende do ângulo, né? Depende do ângulo. Veja bem, também depende do ângulo. Aqui também tem análise de se o ângulo for zero, aqui, ó. Aqui é 1, aí fica G menos TM, né? Na direção radial. Aqui aqui fica zero o termo na direção tangencial. Então, são resultados similares, tanto em um quanto outro. As expressões são ligeiramente diferentes, mas os resultados têm os mesmos significados, né? No máximo você tem diferença de sinal, né, entre um sinal e outro, no máximo, né? Mas em geral eles têm os mesmos significados físicos, então não pode mudar o significado físico, né? Essa que é a ideia. Tudo bem? Então, até a próxima!